No vídeo de hoje falaremos de forma sistematizada sobre quais as doenças neurológicas infantis têm tratamento cirúrgico. Na verdade, estamos falando de uma especialidade, a neurocirurgia infantil. E esse tema é um tema que faz parte do meu dia a dia e eu me sinto mais confortável até para tratar, porque faz parte de um projeto de vida de difundir cada vez mais informação, educação, sempre respeitando a ciência, para que cada vez mais crianças tenham oportunidades dos melhores tratamentos possíveis. Eu sou Thiago Paiva, neurocirurgião infantil, e sou um entusiasta da minha especialidade e do que ela pode promover. A pergunta ela é simples. Nós temos, ao longo das nossas séries de vídeos, a oportunidade de destrinchar grupos específicos de doenças, que vocês podem conferir nas nossas listas, mas esse vídeo ele é um vídeo para trazer para a gente e trazer para os cuidadores e para os pais quais são as doenças que podem ser tratadas com cirurgia, ou quais as que a cirurgia não existe, ou quais a cirurgia não deve ser feita. Eu resolvi separar essa resposta em 3 grupos. O grupo das crianças, dos diagnósticos que são feitos na gestação até o final do 1º ano, o grupo dos diagnósticos que são feitos a partir do 2º ano de vida até os 7 anos, e o 3º grupo dos 7 anos até o resto da vida infantil. Lembrando que os profissionais, muitas vezes eles se misturam nesses grupos, as equipes de acompanhamento se misturam nesses grupos, e a gente vai ter a oportunidade de pincelar um pouco sobre eles em algo que nós já falamos sobre as doenças neurológicas. A importância das equipes de apoio, as equipes multidisciplinares e as próprias redes de apoio às famílias. O segundo grupo de crianças com doenças neurológicas neurocirúrgicas são aqueles que vão do 2º ano de vida até mais ou menos os 7 anos. A gente coloca os 7 anos de vida porque as crianças com paralisia cerebral, que têm espasticidade, e de novo, a gente já tem vídeos sobre espasticidade, vocês podem ver e conferir qual é a criança que vai se beneficiar de uma cirurgia para espasticidade, a melhor época é ali em torno dos 7 anos. E a cirurgia de espasticidade, ela devolve para a criança uma movimentação das articulações, sobretudo das pernas, que ela perdeu por causa da paralisia cerebral. A gente coloca 7 anos aí. Uma outra coisa, um outro grupo de crianças que a gente coloca nessa segunda faixa de 2º ano até são os cistos cerebrais, os cistos aracnoides. Os cistos aracnoides são malformações de uma membrana que nós chamamos membrana aracnoide. Ela tem ao redor do nosso cérebro, ela tem dentro do nosso cérebro, e por algum motivo, seja uma inflamação, uma infecção, essas membranas elas ficam um pouco mais grosseiras, elas saem um pouco de lugar, elas se formam em outros lugares, e essa membrana por dentro dela tem líquor. Se lembrarmos das hidrocefalias, em que o líquor, se ele não circula normal, ele se acumula nesses cistos também. E uma fase que eles são muito diagnosticados são exatamente a partir do 2º ano de vida até os 7 anos, quando tem um impacto maior. É uma época que o cérebro ele cresce muito rapidamente de tamanho, a produção de líquido também, de acordo com o metabolismo cerebral, se acelera, e a maior parte dos cistos eles também se manifestam nessas fases. A gente vai ter um vídeo sobre os principais sinais neurológicos que devemos observar que podem se associar a doenças neurológicas neurocirúrgicas. E a partir desse vídeo, nós temos alguns deles que podemos pensar que isso pode ser por causa de um cisto aracnoide. Além disso, uma parte grande dos tumores cerebrais infantis se desenvolvem, infelizmente, nessa fase. Não são situações fáceis, mas nem são incomuns, fazem parte do nosso dia a dia. São tumores que acometem principalmente a parte de trás do cérebro, que é aqui a região do cerebelo e do tronco cerebral, que é o centro. E são tumores que eles acometem normalmente mais crianças do 2º ano até os 7 anos de vida. É uma situação que um bom neurocirurgião, um neurocirurgião infantil, junto com toda uma equipe multidisciplinar que nós já conversamos, faz parte de forma muito ativa, além da presença dos oncologistas pediátricos.
E também temos sinais que podem indicar se uma criança ela pode ser um sintoma relacionado a um tumor cerebral infantil ou não. Nesse segundo grupo, normalmente a gente está falando dessas duas situações. Os traumatismos cranianos, eles acontecem em todas as fases. Existem mecanismos de surgimento, mas não são específicos da infância, eles acometem todas as idades. O terceiro grupo é o grupo das crianças que tem mais de 7 anos e vai até o resto da vida. Esse grupo ele é constituído pelas crianças com grandes atrasos de diagnóstico. Isso não é incomum de acontecer no nosso país. Crianças que teriam a oportunidade de serem submetidas a tratamentos que poderiam ser feitos na primeira parte da sua vida ou na segunda parte, na primeira infância e na segunda, e acabam chegando até a terceira. Mas eles também se distribuem em torno dos tumores cerebrais, em torno das espasticidades e em torno também das deformidades da coluna. Nesse terceiro grupo, é o grupo que mais a gente vai ver uma doença chamada de medula presa. O que acontece é o seguinte: a medula da gente, quando o bebê nasce, ele praticamente é do mesmo tamanho da coluna vertebral. Só que quando a gente cresce de tamanho, os ossos da coluna eles crescem, os ligamentos eles crescem, nós crescemos, mas a medula ela não acompanha esse crescimento. Ela se desenvolve, mas na verdade o que acontece é que ela sobe. Então, quando nós nascemos, a nossa medula espinhal está mais ou menos aqui na altura da bacia. Quando a gente cresce de tamanho, a medula ela sai da altura da bacia e ela vai ficar mais ou menos ali perto da altura do umbigo. Existem algumas situações em que essa medula ela fica presa lá embaixo. Quando ela fica presa, ela gera uma série de sintomas, como dor nas costas, dificuldade de andar, a criança começa a tropeçar mais, dificuldade de urinar crônica, infecção urinária e as escolioses. As escolioses são deformidades da coluna que também são tratadas pelos neurocirurgiões infantis ou por ortopedistas que tratam especificamente dessa população infantil e que são tratadas depois dessa infância, sobretudo no início da adolescência ou na metade da adolescência. Então nós temos as deformidades espinhais, que são as escolioses, nós temos as deformidades da medula, que são as medulas presas, nós temos os tumores que eles não deixam de acontecer, apesar de que nessa terceira faixa eles já diminuem um pouco em relação às outras, em relação à segunda, e ocasionalmente alguma síndrome que ficou-se fora desses outros grupos. Vocês podem notar que eu não falei de epilepsia, de cirurgia para epilepsia em nenhum desses grupos. Eu não falei de propósito, porque a epilepsia ela não escolhe o grupo. Quando ela se desenvolve em uma criança, o pensamento ele deve ser feito para tratar da forma mais adequada e agressiva possível, respeitando a história da epilepsia e a história da criança. 80% das epilepsias elas serão epilepsias benignas. Elas aparecerão, a criança usará uma medicação e isso não trará um impacto direto na vida cotidiana e no desenvolvimento neurológico dela. Continuará a brincar, estudar, crescer, se desenvolver sem maiores problemas. 20% dessas crianças, apesar do uso de 1, 2, 3, 4 classes de remédios, mesmo até o canabidiol, que está tão em moda, continuarão a ter crises convulsivas. Esse grupo, quando ele se encaixa nesse grupo, o pensamento ele é automático. Existe cirurgia para tratar essa epilepsia resistente à droga. Então, quanto mais cedo essa criança ela é colocada sobre um tipo de protocolo, que é um protocolo que envolve nutricionista neurológico, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pediatra, fisioterapeuta, neurologista infantil, neurocirurgião infantil, quanto mais cedo essa criança estiver dentro desse protocolo, mais rapidamente essa resposta pode ser respondida. Uma parte dessas crianças ela consegue se estabilizar sem a necessidade de cirurgia, mas certamente uma parte dessas crianças ela vai ter essa resposta em torno de 2 a 3 anos de tratamento bem feito. Então, 2 a 3 anos de tratamento bem feito, a gente tem essa resposta. Existe uma série de alternativas de tratamentos cirúrgicos, desde a retirada de partes do cérebro que são a causa da epilepsia, sobretudo a epilepsia do lobo temporal, que é essa parte do cérebro que fica perto da orelha, que tem a causa mais comum de epilepsia cirúrgica tratável, que é uma epilepsia
que a gente consegue tirar uma parte desse lobo temporal que corresponde a uma epilepsia de difícil controle, até a desconexão dos dois cérebros, através de uma cirurgia que a gente chama de calosotomia, teremos a oportunidade de falar sobre ela, e a instalação de neuroestimuladores, sejam estimuladores do nervo vago, a gente conecta num nervo que ele termina no centro do cérebro, numa região chamada tálamo, também conversaremos sobre isso numa série sobre epilepsia e cirurgia, seja através da colocação de estimuladores diretamente dentro do cérebro. Então, vejam que existem inúmeras alternativas. E o importante para todos os pais, para todos os cuidadores, para os profissionais que acompanham, além de difundir essa informação de que tem tratamento cirúrgico, de sempre se perguntar: há algo que pode ser feito a mais, além do que já é feito? Essa pergunta ela é muito mais importante que as respostas que podem ser dadas. Obrigado e até a próxima.